Olá, estão no ar mais um Viver Plenamente. Hoje falando sobre uma temática bastante relevante para o mercado de trabalho atual. No dia 21 de maio, a gente tem o Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e Desenvolvimento. Tema bastante atual e polêmico. E para falar sobre isso, eu trouxe um convidado especialista nesta área e que trabalha com diversidade também. Professor Luiz Alexandre Cerveja, doutor, não é professor, é doutor que a gente pode chamar. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Aline. Prazer estar aqui, um prazer falar com vocês. Obrigada por ter aceitado o nosso convite para vir conversar aqui no Viver Plenamente de hoje. O doutor Cerveira, então, é historiador, doutorado na área de ciências humanas, professor universitário de antropologia, coordenador do Núcleo de Estudos de Diversidade da Faculdade de NH. Tem que pegar minha colinha aqui, porque são vários temas técnicos e bem importantes. E é consultor e palestrante, né, Cerveira? Exatamente. Ok. Então, professor Cerveira, seja muito bem-vindo. Vamos falar hoje, então, sobre a temática do momento. Né? O termo que é top, assim, que está em voga, soft skills. O que é isso? Vamos explicar um pouquinho para o pessoal que está em casa? Então, as soft skills, assim, numa tradução literal, né, seriam as habilidades suaves. Em português, a gente precisa de um pouco mais de palavras, assim, para explicar isso. A gente tem trabalhado muito com a ideia de habilidades socioemocionais. Mas a gente também poderia dizer que são as habilidades que não são técnicas. Então, isso é bem importante. Elas são subjetivas. Então, elas estão ligadas ao relacionamento, né? Aquilo também que se costuma chamar de inteligência emocional. Né? Então, é a capacidade de relacionamento, a capacidade de comunicação, enfim, uma série de soft skills. Né? Todo ano sai, né, a lista das top 10 soft skills mais solicitadas pelo mercado internacional. A gente tem trabalhado um pouco de pesquisa e desenvolvimento disso. Saberia nos dizer quais são as 10 nesse momento? De cabeça não, mas eu te diria assim... Mas as principais, as assim, principais... né, que mais circulam hoje, atualmente, no mercado de trabalho e no nosso meio social. Isso, as que estão assim, digamos assim, as principais mesmo estão a capacidade de comunicação assertiva, né? A criatividade, essa nunca sai essas duas são sempre top, né? O pensamento estratégico, né? Então, um pensamento que seja objetivo e que consiga dar conta de uma série de demandas. Então, a comunicação, a questão relacionada à inteligência estratégica, né, como eu havia dito, e a criatividade, que eu também já tinha falado, e uma outra questão importante que é a resolução de problemas. Então, essa também tem sido bastante demandada. Se a gente tem um problema, tem que achar uma solução. Uma solução. Isso também tem muito a ver com a questão da capacidade de resiliência, né, professor Cerveira? Sim, e tem junto com a resiliência, Aline, existe uma correlação com a questão da criatividade, né? Existem problemas que são novos, então demandam novas soluções. E aí o tema da diversidade, que também é uma das soft skills, que é a capacidade de conviver com o diferente, que também é importante, ela entra muito. Porque se eu não conheço e eu não convivo com alguém que é diferente de mim, eu dificilmente tenho a capacidade de solucionar um problema que não me afeta diretamente, mas que pode ser um problema para a sociedade ou para algum grupo específico. Então, todas essas questões, na verdade, estão correlacionadas, né? Na questão antropológica, vou fugir um pouquinho até das questões norteadoras que eu trouxe, vou botar ele numa saia justa hoje. Vamos lá. As pessoas ditas mais conservadoras, a gente está numa região aqui que o pessoal geralmente é de origem alemã, e tem muitas pessoas com um pensamento mais conservador. Na tua opinião, essas pessoas às vezes têm mais dificuldade com esse tipo de habilidade, sim ou não? Ou como é que se dá isso na prática? Sim, né?
de fato, quanto mais nós estamos agarrados a verdades absolutas, né, a verdades imutáveis, mais dificuldade a gente tem de lidar com o novo. E liderar, né, para a gente entrar num outro ponto de soft skills, é a capacidade de se relacionar e de resolver problemas, né, de orientar, enfim. Então, quando eu tenho uma receita pronta da qual eu não abro mão, isso é um problema. E aí a gente vê muitas vezes empresas que são até de longa data enfrentando sérias dificuldades porque não conseguem se adaptar. Vou te dar um exemplo bem prático. Quando a gente trabalha com diversidade, hoje a gente atende muitas empresas brasileiras, até de fora do Brasil, mas o nosso foco hoje tem sido Santa Catarina e Paraná, que não é que tradicionalmente são considerados até conservadores, mas são empresas que são, de modo geral, muito grandes e que são, inclusive, de fora do Brasil. No Rio Grande do Sul, a gente tem uma cliente na área da diversidade, exclusivamente, enquanto que eu poderia enumerar aqui várias outras de fora do estado. Então, neste ponto, né, o Rio Grande do Sul, e especialmente o Vale dos Sinos, a gente está um pouco atrás. Né? A gente precisa se alertar e correr atrás. Abrir a mente um pouquinho mais para o novo entrar. Exatamente, exatamente. A gente pode falar depois um pouco quais são as principais diversidades, mas a gente ainda é bem resistente. Ok. E sobre os soft skills e rede social? O que o senhor nos tem a dizer? Eu achei o máximo, né, que o professor Cerveira, para quem não sabe, participou do nosso treinamento com a Vale TV. E eu sou uma das pessoas que eu trabalho muito com a questão da diversidade. Tanto que o meu programa aqui, o Viver Plenamente, é o primeiro programa que tem a questão da inclusão. Tanto que eu uso sempre um tradutor de Libras para que a gente possa levar conteúdo de qualidade para que todos tenham acesso a esse conteúdo. E uma das coisas que o professor Cerveira, né, nos trouxe numa palestra lá de treinamento foi justamente a questão das redes sociais e como as pessoas se comportam frente ao diversos, frente ao diferente, frente ao defensor do seu ponto de vista e às vezes não quer enxergar o do outro. Como é que você vê isso hoje, professor? Então, as redes sociais, elas são assim, foram e têm sido um grande espaço para as pessoas demandarem, né, seus desejos, necessidades, dizerem, olha, eu existo, eu estou aqui. Então, eu encontro a Aline, que também existe, que tem uma questão que é parecida com a minha, a gente faz um grupo. E tem um autor que eu gosto muito, que é o Francisco Bosco. Ele tem uma obra onde ele descreve uma teoria sociológica muito interessante, que é a ideia de que primeiro a gente cria ilhas e depois a gente cria pontes. Infelizmente, a gente ainda está nas redes sociais só criando ilhas. Né? Então, a gente povoando as ilhas. Exato. A gente encontra os outros, demanda questões. Um exemplo, assim, até um pouco fora, mas que surgiu agora nos últimos anos, que são os chamados aromânticos, ou também um outro grupo chamado assexuais. Pessoas que dizem, olha, não me interessa o amor romântico, outras que dizem, olha, não tenho interesse em sexualidade. Elas têm se encontrado e se descobriu que no Reino Unido já são um grupo de 5%. A gente nem sabia que essas pessoas existiam há 30 anos atrás. Então isso é muito importante, é uma baita oportunidade. Mas, por outro lado, essas pessoas criam guetos e cada vez é mais difícil, né, estabelecer correlações entre esses diferentes grupos. Então tu falavas, né, da importância da diversidade, como que a gente ainda enfrenta cada grupo tentando resolver seus problemas sozinhos, né? A gente brinca que aquela letrinha lá, LGBT, às vezes tem muita guerra ali dentro. A gente olha para ela como se ela fosse algo redondo, né? Todo mundo indo no mesmo caminho, mas não é. Então as redes sociais acabam que, por um lado, facilitam as demandas, mas é um espaço onde as pessoas não estão muito preocupadas em construir pontes, em resolver problemas. E aí tem um outro ponto que eu trouxe aquele dia, né? Que é o fato que para eu bombar na rede social, eu preciso de likes. Likes, views. E para eu ter likes e views, eu tenho que ter treta. Né? Eu tenho que ter confusão, eu tenho que marcar. Eu tenho que... Tem que ter polêmica, tem que ter confusão. Exato. Eu abri um canal no YouTube, né? Quiser seguir lá, Professor Cerveira, para empresas verem o meu trabalho. E claro que eu não vou ficar lá fazendo treta, não é essa a minha ideia. Então você tem um nível baixo de acesso. Se você criar toda uma situação, você vai ter mais acesso. Mas isso não resolve o problema. Isso dá like, isso mantém as pessoas na crista da onda. Mas se a gente pensar, por exemplo, no caso das empresas, das instituições, a gente não precisa de treta, a treta já está lá. A gente precisa de solução. E aí a rede social não é geralmente o melhor caminho. Né? Aí é melhor a gente seguir outros mecanismos. E um cuidado que eu tenho dito, inclusive,
para muitos clientes, né? Cuidar para não pautar suas discussões internas sobre diversidade, sobre soft skills, pelo Instagram, pelo TikTok, pelas redes sociais. Ali o objetivo não é realmente evoluir, né? Mas é muitas vezes só se manter no topo. E para isso eu preciso de confusão, de treta, e aí isso não ajuda para a gente. Sensacional. Eu acho muito bacana quando tu coloca aquele teu ponto de vista, que eu já tive a oportunidade de te assistir, né? E tu colocaste numa das tuas palestras, né, professor? Tu realmente acha que tu vai convencer alguém discutindo nas redes sociais, né? Porque é a questão da comunicação e uma comunicação eficaz. De que forma a gente pode fazer isso? Não só pela questão de gerar treta ou não, mas uma questão realmente de se expor de tal forma que às vezes acaba até se prejudicando profissionalmente ou na carreira ou pessoalmente. Como é que é a tua visão e como é que as pessoas vêm se comunicando através dos soft skills? Como é que é essa habilidade? Acho que essa é uma pergunta muito boa e muito importante. As redes sociais, elas nos dão a ilusão, né, de que nós estamos sendo ouvidos. Na verdade, muitas vezes nós só estamos falando, e isso não é comunicação. A gente não está disposto a ouvir e, ao mesmo tempo, faz com que os outros não nos ouçam. A gente cria um séquito de seguidores ali que concordam conosco e a gente tem a sensação que a gente está arrasando. Mas, na prática, eu não estou convencendo ninguém, eu estou, como diz o outro, eu estou fazendo missa para cristão, né? Ou seja, eu estou ali, as pessoas me dão likes, me aplaudem, eu acho que eu estou arrasando. Então, a gente falava aquele dia, né? Quantas pessoas você acha que você convence fazendo um post, um Twitter, de que realmente não concordavam com você antes? Quase ninguém. E que custo isso tem? Então eu sou um executivo, eu sou uma executiva, eu sou um médico, uma médica, um professor. Aí eu vou lá numa rede social, me exponho, né? Daqui a pouco eu perco a cabeça, falo um palavrão. O que eu ganhei com isso de fato, né? Tem gente perdendo o trabalho, tem gente perdendo a credibilidade, tendo que aparecer para pedir desculpa depois, né? Então, tem todo um mundo de ilusão por volta disso, né? Agora está terminando hoje aí ou amanhã o prazo para fazer o título de eleitor. Tem gente que faz política só na internet, não vota. Mas as decisões são tomadas em Brasília, elas não são tomadas na internet, né? Então a gente precisa entender que sim, as redes sociais são um espaço importante, mas o mundo concreto, ele continua, a gente não pode esquecer dele, né? Você posta lá o Garfield, lá, odeio segunda-feira. E aí vai fazer uma entrevista de emprego no dia seguinte. Na segunda-feira. Na segunda-feira. Daí a recrutadora, né, a pessoa da RH olha e diz, que legal, a pessoa odeia segunda-feira, quer trabalhar aqui. Né? Então, tudo tem consequências. E antes a gente achava que os mais jovens não tinham essa percepção. Agora a gente descobriu que pouca gente tem essa percepção. Então, tem muita gente com mais idade que está fazendo muita bobagem. Já tem empresas nos solicitando cursos de ética na rede social. Agora que tem eleição, né, que a coisa vai esquentar horrores, né, para além do que já está quente, vale a pena, né, eu ir lá fazer um tendel, brigar com Deus e todo mundo, xingar A, elogiar B? É uma questão pessoal, mas acho que vale a pena refletir sobre isso. Acho que isso é bem importante. E sobre a questão da comunicação, acho que uma coisa que eu queria deixar assim marcado é que as soft skills, elas são habilidades humanas tradicionais, né, que precisava lá no século XIX, né, quando eu era dono do armazém, lá em Nova Hartz, né, tu falou de uma comunidade alemã, eu precisava tratar bem o meu cliente, né, precisava conhecer pelo nome, eu já separava ali uma linguiça que o seu fulano gostava de levar para casa. Essa capacidade, com o tempo, a gente foi tecnicizando tudo. Então, se você pega um manual de administração, por exemplo, dos anos 2000, 90, tudo tem receita de bolo. A comunicação eficaz se faz assim, 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 assim. Uma administração eficaz é assim. Isso, tem livro para tudo, né? A questão financeira é de tal forma. Cada um tem um método, né? Exato. Uma forma. Eu brinco, eu chamo de livro de aeroporto. Que é aqueles que tem as pilhas quando tu passa no aeroporto, assim, né? Resolva isso, resolva aquilo. É um pouco mais complicado que isso. Porque uma técnica que funciona bem num ambiente, ela pode não funcionar bem no outro. Eu fui dar um treinamento sobre diversidade numa cidade de colonização ucraniana no interior do Paraná. Eu não posso falar lá do mesmo jeito que eu falo em São Paulo ou no Rio, né?
Então, dei uma estudada na cultura, conversei com as pessoas, fui trazendo alguns temas, fui medindo a temperatura, né? Isso tudo são coisas que você pode aprender estudando e fazendo cursos de comunicação, com certeza, mas você precisa viver o mundo real, né? Você precisa comunicar, você precisa conversar com as pessoas, entender como que você obtém um melhor resultado do garçom, por exemplo. Como é que é melhor eu ficar lá, igual garçom, né? Ou eu tratar essa pessoa, daqui a pouco descubro o nome do garçom. Quem vai em boteco sabe disso. Se é amigo do garçom, você está bem. Então, tudo isso, está surgindo muito curso de tudo. E não é ruim. Mas a gente não pode achar que eu vou fazer um curso de comunicação de 10 horas e eu vou sair sendo o Silvio Santos. Né? Não vai. Porque precisa o dia a dia, precisa lidar com gente, precisa aprender. Quem é líder sabe que tem gente que você trata de um jeito, gosta de ser tratado de um jeito, que não quer que aperte a mão todo dia, que não quer que pergunte da família. Tem outro que adora que faça isso. Então, a soft skills ela é muito complicada porque você precisa ir conhecendo pessoas, você precisa se dedicar muito a isso. E tem essa questão da habilidade humana, de conseguir enxergar o outro e a necessidade do outro, né, professor Cerveira? Isso. Fica aí, não sai daí, voltamos com Viver Plenamente no segundo bloco, estamos esgotando esse tempo aqui, que esse bate-papo de hoje está bem bacana. Segura, após o nosso intervalinho, seguimos aqui com essa conversa então com o professor Cerveira, sobre soft skills e comportamento. Na Denegre Psicologia, você encontra atendimento psicológico e psicopedagógico clínico e acolhedor. Atuamos na área da psicologia clínica, psicopedagogia clínica com atendimentos individuais, atendimento de casal ou família. Atendemos crianças, adolescentes e adultos. Realizamos atendimentos em Libras e inglês, de forma presencial ou online. Consulte nossos profissionais e convênios. Olá, voltamos com o segundo bloco do Viver Plenamente de hoje. Hoje com o Dr. Luiz Alexandre Cerveira, professor e consultor e palestrante na área, então, né, de desenvolvimento humano, antropologia, diversidade, vários temas bastante polêmicos, né, professor Cerveira? E nós vínhamos falando, então, no primeiro bloco sobre a questão da comunicação eficaz e os soft skills, e como se dá essa comunicação na prática, às vezes até no dia a dia lá da empresa, desde o pequeno comerciante até o grande empreendedor, ou multinacionais, ou outras empresas, que muitas vezes têm que lidar com diversos tipos humanos. E como é que está na prática hoje a questão da inteligência emocional? Quando a gente tem que falar de soft skills, a inteligência emocional está intrínseca, né? Ela anda junto. Como é que funciona isso? Né? Sabes que a gente tem quase que trabalhado com a ideia de soft skills e inteligência emocional como se fossem assim muito próximas, né? Quase a mesma coisa, né? Sendo que uma potencializa e possibilita a outra. Um exemplo muito prático assim são as demandas. Lá na faculdade a gente tem 2 cursos de tecnologia. Uma das demandas maiores que a gente recebe não é nem que a pessoa seja um craque do desenvolvimento de software, mas que ela tenha o básico do software, mas que ela seja capaz, né, partindo aí da ideia de inteligência emocional, de conviver, né, que ela seja capaz de ouvir, que ela seja capaz de entender o outro de fato. E aí tem um exemplo que eu acho que é muito interessante, que são dos aplicativos. Por que os aplicativos tomaram os nossos celulares e tudo a gente quer um aplicativo? Né? Porque ele parte de ideias muito simples, que ajudam as pessoas a dar um passo depois do outro. Diferente, por exemplo, daqueles softwares, tu entra lá no TSE para tentar arrumar teu título, é uma confusão, né? Então, acho que a inteligência emocional, ela é hoje uma das maiores demandas. Quando tu tem uma seleção de talento, um recrutamento, isso é hoje
até saiu uma reportagem, acho que foi da BBC essa semana, foi uma das maiores demandas que os executivos mundiais estão tendo, e foi um reconhecimento que eles tiveram das contratações equivocadas que eles fizeram, em que eles focaram exclusivamente nas habilidades hard, né, que são as técnicas, sem considerar então a questão da inteligência emocional, dessa capacidade de perceber. E aí tem uma questão que, não sei se as pessoas que nos ouvem já ficaram sabendo, mas já existem estudos que indicam que a geração mais nova, ela está com dificuldade de perceber expressões faciais, porque não tem emojis, né? Eu estou olhando aqui para a Aline, não tem um emoji de estou triste, um emoji de estou com a minha pálpebra baixa, né? Aí ela olha para a pessoa e ela não reconhece que aquela pessoa não está bem, porque ela está tão acostumada a lidar... Com os estereótipos, né, da figurinha ali Isso. do emoji que não consegue reconhecer no dia a dia. Exatamente. E uma coisa muito interessante, assim, se você é líder, enfim, se você trabalha com pessoas, experimenta fazer um teste. Quando você notar que alguém não está muito bem, chegar e perguntar, você está bem? Está tudo bem? Você precisa de alguma coisa? Isso tem um poder de conexão entre as pessoas, porque a grande maioria das pessoas não está de fato preocupada. E aí tem uma questão que é muito interessante, bem antropológica, que em português a gente pergunta toda hora, está tudo bem, né? Oi, tudo bem? Mas a gente não quer saber se está tudo bem. Você já imaginou você chegar para alguém na rua e dizer, está tudo bem? A pessoa diz, não estou legal. Vai fazer uma sessão de terapia. Te aluga para uma terapia. Você não espera isso, né? Mas num ambiente de trabalho, num ambiente onde você está convivendo, às vezes poder ter um ouvido de fato atento, né? E aí eu aprendi uma coisa com uma amiga psicóloga muito importante há muitos anos. Ela disse, só de ouvir alguém você já está fazendo muito por essa pessoa. Não precisa dar conselho. Aliás, a maioria das pessoas nem quer conselho. Ela só quer ser ouvida. Elas só querem ser escutadas. Exato. E de fato, né? Escutadas de fato. O professor Leandro Carnal costuma dizer que a maioria de nós não está ouvindo, está esperando o outro terminar de falar, para poder falar. A escutatória é um exercício e tanto. Exatamente. Né, isso a gente vê com amigos e amigas, assim, especialmente entre adolescentes. Um fala, e aí o outro responde, diz uma coisa que não tem coisa nenhuma que ver com aquilo que a outra pessoa falou. Então a pessoa diz, olha, minha tia quebrou o pé. Aí ela termina, a outra diz, não, mas eu estou atrasado lá para entregar um trabalho da escola. Então, na verdade, não tem ali um diálogo, né? Tem gente falando e voltando, a outra pessoa volta a falar. Então, essa questão toda da inteligência emocional, ela perpassa soft skills, né? Ela atravessa todas elas. E a gente tem uma demanda imensa nesse sentido. Assim. Qual é a maior dificuldade que você vê hoje nas práticas, principalmente dentro de empresas ou com líderes, né, que têm que lidar com a questão da comunicação eficaz dentro da prática, por exemplo, do dia a dia? Eu acho que a grande dificuldade é aquilo que tu falavas antes, é o reconhecimento do outro, né, da outra pessoa como alguém diferente. Então, o líder chega para mim e diz, mas Cerveira, eu falei. Tá, mas assim, você falar não significa que aquela outra pessoa entendeu o que você disse. Tem uma coisa que eu sempre brinco com os meus alunos de antropologia, é que eu criei uma hipótese, eu tenho que registrar essa hipótese, que o óbvio não existe. Existe um livro famoso chamado O Óbvio Precisa Ser Dito, mas eu discordo, porque o óbvio sequer existe. Porque quando eu digo, Aline, é óbvio que esse copo tem que ficar aqui, por que eu digo que ele é óbvio? Eu digo porque tu não tinha entendido. Eu estou te xingando, na verdade. Eu estou irritado contigo. É óbvio que isso aqui devia estar aqui. Mas se fosse tão óbvio, estaria ali. Porque você teria entendido e teria colocado. Cada vez que eu digo para alguém, isto é óbvio, é porque não estava óbvio. Então a gente precisa dizer tudo. A gente precisa realmente, pedagogicamente, retomar com as pessoas. Às vezes a gente tem medo de ofender, porque estou ofendendo a inteligência da pessoa explicando. Mas não, se você é líder, especialmente, você precisa passo a passo. E uma coisa assim que a gente nota direto nas empresas. Eu recruto uma pessoa, coloco uma pessoa lá para trabalhar e eu parto do princípio que ela sabe as coisas. As pessoas não dizem sequer onde é o banheiro, às vezes. A pessoa tem que ir lá, onde é que é o banheiro? Né? Porque as pessoas não se dão o trabalho. Então, essa questão da comunicação eficaz,
ela se torna a grande dificuldade quando eu sempre estou autocentrado. É sempre sobre mim. Né? Então eu não estou de fato preocupado com que a outra pessoa compreenda aquilo que eu estou dizendo. Né? E eu não estou nem entrando no campo do emocional, né? Mas o mais técnico possível. Assim. Então, de eu poder pedagogicamente explicar o que precisa ser feito, explicar o que eu espero daquela pessoa. Tem uma coisa que todo mundo demanda, né? Eu quero ter um feedback do meu chefe. Primeiro que as empresas, de modo geral, não fazem um feedback adequado. Segundo que as pessoas pensam que feedback é receber elogio. Aconteceu numa empresa muito engraçado, a menina pediu feedback, o chefe sentou com ela e deu um feedback, o feedback era negativo. E nem sempre o feedback vai ser positivo, né? Às vezes vai ser negativo e vai te apontar pontos que tu precisa melhorar. Tu tem que estar aberto a receber essa informação também. Exatamente, só que aí a menina disse, não, mas isso não é um feedback, porque tu está me fazendo uma crítica. Tá, mas por que não é um feedback? Não, porque não é bom. Então a ideia de que feedback é algo que só positivo, como tu disseste. E aí tem um ponto que é bem sério, de muita gente que reclama que é desligado das empresas sem sequer nunca ter sido comunicado que o seu desempenho não estava dentro dos parâmetros esperados. A gente está falando de uma comunicação simples. É uma pessoa que lidera e que não consegue dizer para o seu liderado que ela não está fazendo a entrega, que ela está incomodada com aquele comportamento. Às vezes o chefe fica emburrado com a pessoa. Ah, não, a pessoa chegou atrasada, eu me emburrei, eu sou o líder. Não, você precisa chamar a pessoa e dizer, né, existe um horário, você precisa chegar no horário. Então, no caso da cultura brasileira, puxando para a antropologia, a gente tende a liderar um pouco como vive com a vizinha, né, com o vizinho. Ah, o vizinho colocou lixo lá no meu portão, não gostei, não falo mais com o vizinho. Quando eu deveria chamar o vizinho e dizer, olha, aconteceu alguma coisa, você colocou o lixo aqui no meu portão? Né? Então, eu acho que esse amadorismo da liderança é uma grande dificuldade, e a questão da comunicação também. Né? E aí a comunicação, podemos levar para os casais, para qualquer lugar, vai ser sempre um problema. Né? A comunicação, em geral, então, seria o principal fator, muitas vezes, de problemas. Sem dúvida. Acho que comunicação... E voltando lá no início, tu perguntaste das principais soft skills, o pensamento estratégico. O pensamento estratégico, ele, apesar do nome bonito, ele é uma coisa simples, que é como que eu faço, né, para atingir o meu objetivo. Eu consigo descrever isso, né, de maneira clara, então isso é uma dificuldade para as pessoas também. Então, ter processos que estejam descritos claramente e que possam ser seguidos. Daí tu vai dizer, não, professor, mas isso é uma hard skill, né? Um processo é uma hard skill. Não, na verdade, porque o fato de eu ter um processo não significa que o processo vai ser seguido. Então, a habilidade emocional, nesse caso, é eu realmente seguir aquilo que está proposto, né? Passo a passo, porque a gente tem um pouco a tendência de querer fazer do nosso jeito. E a gente tem que dar o nosso jeito e o nosso norte. Então, se eu quero que a equipe trabalhe a meu favor, eu preciso passar para ela. Sem dúvida, sem dúvida. Eu preciso deixar claro para as pessoas qual é a minha expectativa e se essa equipe está atingindo ou não, né, essa minha expectativa. E ela tem que te sentir parte do grupo, né, porque uma das habilidades do líder, né, aqui das soft skills, é trabalhar em equipe. Né? Esse é um grande desafio, trabalhar em grupo. Mas trabalhar em grupo, a gente não aprende, de fato. Né? Eu sou professor, eu te dou 5 questões, o teu grupo tem 5 pessoas. O que tu faz na faculdade? Vai cada um para a sua casa, cada um leva uma questão e me entrega depois um Frankenstein lá. Né? Cada um responde com cada um o responde... seu ponto de vista. Né? Exato. Isso não é trabalhar em grupo. Sim. Né? E isso acontece. O tempo todo. Eu já estive nesse lugar de lecionar, estar na sala de aula também acontecia. Muitas vezes chegavam uns trabalhos caóticos, assim, cada um deu um ponto de vista completamente diferente e depois a gente tinha que estar, não, peraí, mas isso aqui foi feito em grupo mesmo? O que vocês fizeram aqui? Né? Às vezes a gente tem que se questionar. Professor Cerveira, quais as dicas para quem nos assiste de casa para melhorar a sua capacidade e habilidades para o convívio social? Nesse momento de transformação política, de rede social que tem informação disponível o tempo inteiro, de todas as formas possíveis, como é que a gente pode melhorar a questão de habilidade e convívio social?
Então, acho que uma primeira dica sobre a internet é que nem tudo que está na internet é conhecimento validado. Existe hoje um momento em que pessoas que nunca estudaram um tema se sentem especialistas porque leram em vários sites e vão desqualificar pessoas que estão há 20 anos, por exemplo, pesquisando algo. O fato de estar na internet, daquilo parecer interessante, né, de eu dizer que os ETs fizeram as pirâmides pode ser muito legal, mas esse problema está resolvido pela arqueologia tem 30 anos. Né? Talvez eu não soube onde procurar uma boa resposta. Então, acho que um primeiro é procurar fontes de informação que sejam, de fato, sérias, né, com profissionais que sejam sérios, que estejam ali a tempo trabalhando naquilo. Depois, lembrar que, de fato, a internet é um lugar muito raro para trocar experiências e poder fazer diálogos produtivos. Normalmente, você consegue fazer isso muito melhor ao vivo, né, ouvindo as pessoas, convivendo, conversando com as pessoas. Acho que tem uma questão importante também, quando a gente fala ali dessas redes sociais, especialmente, mas como um todo, é que houve, de modo geral, um processo em que as pessoas se tornaram muito mais arrogantes, muito mais autocentradas, onde elas não estão, de fato, dispostas a produzir uma discussão. Então, as pessoas aprendem meia dúzia de coisas, eu passo por isso como historiador. Né? De repente, as pessoas me encontram, até num churrasco, tu sabia que tal coisa aconteceu na história, de não sei o quê? Eu disse, que legal. Né? Daí eu vou ouvir a pessoa, porque eu vou dizer, sim, meu querido, eu estudei 5 anos de graduação, depois eu fiz mestrado, depois eu fiz doutorado, depois eu estudei fora. Né? Eu não vou fazer isso, porque não é esse o meu objetivo. Mas eu fico pensando, a pessoa não se dá conta de que está falando com um profissional da área, né? Eu chegar para um médico lá e dizer, você sabia que os glóbulos vermelhos são vermelhos? Né? Então, eu acho que esse posicionamento ele é importante. E uma última coisa, para não estourar o tempo, que a gente diz muito em antropologia, tudo que te tira do sério, tudo que te irrita, tudo que te faz agir de maneira descontrolada, não é sobre a outra pessoa, é sobre você. Então, se você está gastando o seu tempo, seu latim, né, a sua bilis na internet, xingando, brigando, não é sobre as outras pessoas. São questões suas. E aí, você tem que procurar quem pode te ajudar, que é a área da psicologia. Vai lá e conversa com profissionais da área. Porque se a homossexualidade, se o cabelo de alguém, se a opinião de alguém te faz ficar fora de si, a ponto de ofender, ameaçar pessoas, não tem a ver com a outra pessoa, né? Tem a ver com você. E aí é importante a gente se autoconhecer, né? Ver o que me toca, onde me toca e poder trabalhar isso, que aí a gente consegue evoluir. Soft skill é uma coisa que não dá para fingir, né? Ou você desenvolve ou você vai cair ali na frente, né? Eu finjo que sou muito, né, desconstruidão, não sei o que, e daqui a pouco eu estou fazendo uma piada racista, por exemplo, ou coisa do tipo, né? E aí complica. E aí vai tudo por água abaixo. E para quem quiser entrar em contato contigo, como palestrante, como consultor, qual é o telefone de contato, qual é teu Instagram, tua rede social, como é que a gente consegue te acessar, Severo? Então, o telefone, daí pode ligar lá para a INH mesmo, eu não vou saber o telefone, vou dar o meu telefone celular, tá? Que é 51981472204. Mas pode seguir no Instagram, é Alexandre Cervera, né? @AlexandreCervera. E no YouTube é Professor Cervera. Então pode contatar pelo YouTube, pelo Instagram, pelo telefone. Fiquem à vontade, vai ser um prazer entrar em contato. Perfeito, professor Cervera. Muito obrigada pelo aceite do convite e pelas belas dicas que a gente pôde passar hoje para o pessoal que nos assiste de casa, então, sobre comportamento, inteligência emocional e soft skills. Até o próximo Viver Plenamente. Um abraço. Um abraço, obrigado, Aline, pelo convite.